Olá! A Terra está mais quente e toda a biodiversidade do planeta já sofre os efeitos. O futuro não é muito animador. Segundo a ONG WWF, mesmo que o Acordo de Paris seja alcançado e num esforço mundial a temperatura caia 2 graus Celsius, regiões como a Amazônia, a floresta do Miombo na África e o sudoeste da Austrália podem perder 25% das suas espécies. O que eu e você podemos fazer para ajudar? Se informar sobre este cenário é um bom começo. Então, vamos conversar com o André Naur, que é coordenador de mudanças climáticas e energia do WWF Brasil, e também com o Kenny Tanazaki, que é professor do curso de Ciência Ambiental da UF, a Universidade Federal Fluminense. Sejam muito bem-vindos ao Conexão. A gente agradece a presença de vocês aqui para comentar esse assunto tão importante para todos, né? André, podemos começar, inclusive, com você nos atualizando, nos trazendo números. Qual é a temperatura média hoje do planeta? Bom, hoje em dia a gente já está no terceiro ano consecutivo de recorde histórico das temperaturas médias mundiais. Hoje em dia a gente já tem um aumento de 1,1 grau em relação aos níveis anteriores à industrialização. Então esses já são níveis muito perigosos que a gente começa a chegar e também perto do grande Acordo de Paris, que a gente tem um objetivo também de reduzir o aumento das emissões. Tá, e o estudo considerou temperatura e também precipitação de chuvas, é isso, em 35 regiões específicas? Basicamente o estudo ele criou 3 cenários de aumento de temperatura, um com o atingimento do Acordo de Paris, que era não aumentar a temperatura média da Terra acima de 2 graus, o outro não aumentar com a implementação das metas apresentadas pelos países, que seria um aumento de 2,7 graus, e se a gente não fizer nada para reduzir as emissões, que seria um aumento de pelo menos 4,5 graus na temperatura média da Terra. E com base nisso, modelamos todos os impactos para a biodiversidade, para 80 mil espécies no mundo todo, em 30 regiões prioritárias, para ter toda essa estimativa de quais seriam os impactos para a perda de espécies no mundo todo. Pensando hoje, Kenny, que aliás não é Tanazaki, é Tanizaki. Tanizaki. Isso. Eu troquei o I de lugar, desculpa. Mas conta pra gente quais regiões hoje já, de alguma maneira, enfim, recebem esse impacto. Na verdade, a sua fauna e a sua flora. Bom, a gente tem aí a barreira de corais da Austrália, que já grande parte já está branqueando. Isso mexe com toda a cadeia produtiva do oceano, né? A gente tem algumas áreas do Oriente Médio já extrapolando temperatura máxima. A gente tem problemas com, a gente chama de neves eternas, né? Monte Kilimanjaro, nos Andes também, e a mudança do ciclo hidrológico afeta não só a fauna e a flora, mas também as populações, as comunidades tradicionais que vivem, né, e dependem desse ciclo hidrológico que estava de uma forma e agora está mudando, né? E o Ártico, né, as regiões geladas, que a gente pensa na elevação do clima, pensa que essas regiões sofrem logo o primeiro efeito. Tem previsões de que o Ártico vai ficar completamente sem gelo em algumas décadas. Nossa, que loucura, imaginar o cenário, né? Eu até separei algumas fotos do hoje, né? Imagina a região diferente. Isso é um ar-condicionado, né, do planeta, e se ele desaparecer, quer dizer, várias consequências em termos de produção pesqueira naquela região, fauna e flora, enfim, né? Mudanças profundas. Agora, com ou sem sucesso desse Acordo de Paris, a gente vai ter impactos, André? Sim, hoje em dia a sociedade ela já sofre esses impactos das mudanças climáticas, né? Nós já vemos impactos nas principais capitais brasileiras, com redução de disponibilidade hídrica, né? São Paulo já passou por isso, o Rio também já está discutindo isso, Brasília passa atualmente por isso. Temos toda a questão também de alguns biomas já sofrendo com esses impactos, né? O Cerrado já sofre com esse impacto, a Amazônia também está passando por um processo de impacto das mudanças climáticas. Então, o cenário atual as mudanças climáticas já são uma realidade, né? Nós temos perdas silenciosas também que as mudanças climáticas geram, que a gente não vê, né? Que são de espécies que também a gente não conhece ainda, né? Na Amazônia se descobre espécies ainda constantemente. E essas espécies a gente está perdendo sem saber. Sem saber, pois é.
E a importância dessas espécies também, de toda a biodiversidade, é para a manutenção da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. São ecossistemas que estão aí há milhões de anos, né? E que estão sendo alterados. Né? Os ecossistemas, ele é uma adaptação, né, do clima e a história da evolução das espécies que estava mais ou menos configurado que a gente conhece. Aí, com a mudança climática, quer dizer, vai ter um reacomodamento, né, e aí o problema desses ecossistemas, eles romperem esse equilíbrio e deixarem de servir para o homem os serviços ambientais que a gente fala, né, água, série de produtos, né, e o ecossistema ele pode então implodir, vamos dizer assim. Bom, a gente vai detalhar isso já mais um pouquinho. A gente está citando aqui o Acordo de Paris, então vale lembrar o peso deste documento. Eu quero que você assista com a gente agora um vídeo que foi divulgado no YouTube e resume bem essa proposta. Veja só. Empresas na sua implementação. Um mundo preparado para lidar com as mudanças climáticas é um mundo mais seguro, mais saudável e mais próspero para todos. Economia de baixo carbono. Bom para o planeta, bom para os negócios. We mean business. Tá, voltar. O iniciozinho desse vídeo, se a gente conseguir, a gente coloca depois. Eu gostaria de saber de vocês a expectativa, né, sobre esse acordo, rapidamente, antes da gente seguir aí falando dos efeitos do clima para a biodiversidade. Estão, enfim, otimistas? Bom, o Acordo de Paris ele foi o primeiro acordo climático mundial que colocou a gente justamente num caminho, né, de tentar limitar o aumento médio da temperatura na Terra abaixo dos 2 graus, né, tentando chegar a 1,5, que são os níveis seguros que foi colocado por todos os cientistas no mundo todo. Mas apesar do acordo ir nesse caminho, todas as metas que foram apresentadas pelos países, elas não colocam a gente perto de atingir esse grande objetivo. As metas apresentadas colocam um cenário de aumento mínimo de pelo menos 2,7 graus Celsius na temperatura média da Terra. Isso pode ser muito pior. Muito mesmo. Isso, 2,7 se todos os países cumprirem o que eles prometeram. Então, estamos otimistas com o acordo, mas hoje em dia temos vários compromissos que precisam ser colocados no chão e precisamos realmente acelerar essa implementação para garantir que a gente vá lograr chegar a esse objetivo. Kenny, por que você deu aquela risadinha assim? É uma situação difícil, né? Quer dizer, os tomadores de decisão apontaram um caminho, né? Mas como o André falou, quer dizer, é pouco, né? E aí eu acho que cabe à sociedade como um todo, assim, alavancar esse esforço de uma maneira mais proativa, né? Quer dizer, trazendo para si as pessoas, né, melhores atitudes para enfrentar esse problema, porque vai afetar com certeza a todos. Vamos assistir o vídeo, a gente conseguiu reposicionar, vamos entender melhor o que quer dizer o Acordo do Clima. O Acordo de Paris, firmado em 2015, foi uma grande conquista na corrida contra os efeitos das mudanças climáticas. Ele uniu o mundo em torno de uma meta: limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. Cada nação comprometida com o acordo estabeleceu suas próprias metas, as chamadas NDCs, ou Contribuições Nacionalmente Determinadas. A NDC brasileira prevê uma redução de 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e de 43% até 2030. Para isso, há metas para vários setores: atingir o desmatamento ilegal zero e restaurar 12 milhões de hectares de florestas. Na agricultura, restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Elevar a participação de bioenergia para 18% e renováveis para 33% na matriz energética. Melhorar a infraestrutura das rodovias e trazer mais inovação para os modais urbanos de transporte público. Ampliar a eficiência energética e o uso de tecnologia limpa na indústria. Pois é. Trazendo agora dados do relatório, informações que eu tenho aqui. 96% de áreas de reprodução de tigres podem ser submersas? O relatório ele traz dados importantes do ponto de vista de perda de biodiversidade e de ecossistemas no mundo, né? Tanto na região da Austrália, na África, a Amazônia também passaria. O próprio Cerrado Pantanal? O Cerrado Pantanal também sofreria com a questão de redução de água. E temos que considerar que várias espécies, elas estão totalmente conectadas com essa questão de aumento de temperatura e redução de disponibilidade hídrica.
né? E é muito importante considerar que esses dados que nós chegamos nesse relatório de perda de 50% das espécies no mundo todo, com aumento de 4,5% e de 25% se a gente atinge o Acordo de Paris, eles são dados conservadores, porque essa análise ela ainda não consegue conectar vários outros problemas, como perda de hábitat e outras pressões que vão com certeza atenuar, vão intensificar esses impactos para essas espécies. Nós vimos uma foto linda ali dos elefantes africanos, eles podem ficar sem água para beber. Os elefantes africanos têm um consumo muito grande de água por dia, né? Então eles podem ficar sem água e tem várias outras espécies, por Mais exemplo. de 100 litros de água, é isso? Podem chegar a um consumo de 300 litros de Muita água coisa. por dia. E assim, tem espécies icônicas no Brasil também que vão sofrer muito com essa questão. Por exemplo? Por exemplo, as tartarugas marinhas. Elas têm uma dinâmica que, dependendo da temperatura na areia, você tem mais machos ou mais fêmeas. Né? Então, com o aumento da temperatura, você vai ter um aumento de número de fêmeas e isso vai ter um impacto muito grande na dinâmica populacional das tartarugas. E tem várias outras espécies brasileiras também icônicas para a população, né, de plantas, por exemplo, o pequi para o centro-oeste, né, que também vai ter a redução, o café no sudeste também vai ter um impacto, isso são produções mais comerciais também. Nossa, pode mexer com o nosso cafezinho diário. Também, né, migrando toda a produção do café do Brasil para o sul, né, na região norte podemos ter impactos aí também na distribuição do açaí, né, da castanha. Então tem várias espécies que vão sofrer com isso e tem também o efeito em cascata da perda dessas espécies, porque num ecossistema, né, todas as espécies elas dependem de outras espécies. Então quando começamos esse efeito em cascata, os efeitos podem ser muito piores do que a gente imagina. E aí alcançar aí a nossa economia e a nossa rotina. E é difícil de prever isso, né? Porque essas modelagens precisam de estudos de base. E a gente está enfrentando um cenário que nunca foi visto antes, né? E não dá para a gente fazer experimentos assim, né? dessa magnitude. E uma outra coisa também que eu vejo, quer dizer, por exemplo, a vulnerabilidade das florestas, dos ecossistemas a queimadas, por exemplo. Que a queimada ela vem com um viés do fogo que o homem bota, né? E ela está mais quente, mais seca, e aí o resultado da união desses dois fatores pode ser devastador, né? Agora, aquecimento global é irreversível? Olha, segundo alguns estudos, quer dizer, mesmo se a gente cessasse hoje, as consequências vão durar décadas, né? Agora, eu sou otimista, eu tenho a esperança de que os modelos estejam errados, principalmente na questão do comportamento do ser humano, né? E se a nossa sociedade se mobilizar e começar a, de fato, né, tomar para si novas atitudes, novos comportamentos, a gente pode, de repente, reverter essas perspectivas não muito positivas. Pesquisas, as ciências, de alguma maneira, podem ajudar nisso? A reverter efeitos, por exemplo? Hoje em dia, muita inovação está acontecendo no mundo, né? Então, assim, o grande potencial que a gente tem de pesquisa, de inovação para ajudar nesse processo de uma transição para uma economia de baixo carbono, como mencionado no vídeo, ela é fundamental, né? Eu costumo reforçar que, por exemplo, hoje em dia a capacidade de processamento que a gente tem no smartphone no nosso bolso foi a capacidade de processamento que mandou o homem para a Lua pela primeira vez. Então, hoje em dia, nós temos um grande potencial de inovação, de criar tecnologias inovadoras para tentar reverter esse cenário. Mas não podemos esperar que as tecnologias vão resolver todos os problemas, né? A gente precisa do envolvimento de todos os cidadãos do mundo todo para mudar os seus modos de consumo, né? Do setor privado e das empresas também para adotarem tecnologias de baixo carbono e um comprometimento efetivo do governo para também apoiar essa transição para essa economia de baixo carbono. Toda essa questão da cadeia produtiva também tem o seu impacto. Pode ter o seu impacto positivo. Tem, porque... Da produção, consumo e descarte. Sim, hoje em dia o consumo no mundo todo, né? Se pegamos, por exemplo, qual que é o país que emite mais no mundo hoje em dia? É a China. E principalmente porque ela é a grande produtora de produtos de consumo para o mundo todo, né? Então, uma mudança na dinâmica de consumo no mundo todo, tanto no Brasil, quanto na China, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, ela é fundamental para revertermos esse processo.
E a gente não precisa deixar de consumir. A questão é, precisamos ser consumidores responsáveis. Né? Precisamos perguntar de onde aquele produto vem, qual que é a pegada ambiental daquele produto e para onde que ele vai depois. Porque com certeza o descarte dele também acaba impactando a nossa vida aqui, né? Não tem como pensar o contrário. E um exemplo muito simples é do canudinho. Sabe, o canudinho hoje em dia, consumimos canudinhos, assim, vários por dia. E esse é um dos grandes problemas para os oceanos, para a biodiversidade que está ali. Então, às vezes pegarmos um canudo de bambu, como eu tento utilizar hoje em dia, e não utilizar mais canudo de plástico, já é uma grande mudança que a gente promove no nosso dia a dia. A gente mostra para outras pessoas que também é possível. O plástico é uma questão muito importante, a gente tem debatido aqui no programa, tem inclusive apresentado, quem acompanha o Conexão sabe, uma vez por mês a gente tem uma parceria com a UNAI e traz um aspecto ligado a essa poluição plástica, que realmente é impactante para a natureza e para a vida da gente. Esse relatório, André, ele está no site, quem quiser ver, ler na íntegra. Esse relatório do WWF está no site, né? E eu reforço também que hoje em dia tem vários estudos mostrando essa questão das mudanças climáticas e o impacto na biodiversidade. Né? Então esse relatório ele está no site para maiores informações. Se alguém tiver mais dúvida também pode entrar em contato conosco para buscar mais informações. Pelo greenpeace.org.br ou qual? WWF, perdão. www.org.br. Temos relatório na íntegra em português. A gente gravou também hoje com o Greenpeace, por isso tranquilo. A troca aqui. E reforçar também que tem vários estudos hoje em dia e organizações trabalhando, fazendo essa conexão de as mudanças climáticas, a biodiversidade. E hoje em dia a manutenção da biodiversidade, ela é fundamental para a manutenção da nossa qualidade de vida. Né? Então hoje em dia, para a gente garantir um futuro próspero para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, é fundamental que a gente pense que conservar a Amazônia, conservar o cerrado, né, tentar atingir um desmatamento zero, né, e não um desmatamento ilegal zero, como está na meta brasileira, ele é fundamental para garantir a nossa qualidade de vida a longo prazo. Bom, Kenny, a gente, pensando nesse estudo, né, que calculou tudo em cima de aumento de temperatura, precipitação de chuva. A questão da chuva, o que você pode acrescentar para a gente? Assim, o porquê dessa questão dela tá tão irregular, né? Tá chovendo muito, quer dizer, não está nem chovendo muito onde deveria, pensando em Brasil, né? Por que essa escassez, entre aspas? O que acontece é o seguinte, né? Com o aumento da temperatura, a atmosfera retém mais umidade na forma de vapor, né? Então, ela está com mais água e aí quando acontecem condições de chuva, ela se torna mais intensa e ela funciona meio como um funil, né? Então, quer dizer, uma grande área de umidade, ela deságua num local mais concentrado, então as chuvas estão ficando mais torrenciais e esse desequilíbrio todo nesse ciclo hidrológico deixa muitas áreas com menos água e uma estiagem mais intensa. Quer dizer, os fenômenos mais agressivos e mais fortes, eles estão se agravando. Né? Então, chuvas torrenciais, secas prolongadas. Gelo demais, enfim, a gente teve essas temporadas de gelo assim, intermináveis e muito intensas na Europa, nos Estados Unidos também. Possivelmente por conta dessa quantidade de água que está na atmosfera. Então, quando está condições de neve, tem muita neve. Quando é chuva, é muita chuva. Né? Então, realmente, esse padrão climático está se alterando e isso para todos os sentidos, né? Seja para o frio, para a neve, para as secas, para as chuvas torrenciais. Né? E aí desmatamento, você tem inundações das cidades, quer dizer, são problemas que a gente vai enfrentar nesse novo equilíbrio, né, que a gente está construindo nesse clima alterado. O que a gente pode pensar de futuro? Complementa. Não, e hoje em dia temos cenários, já que foram realizados os impactos das mudanças climáticas para o Brasil, e os cenários mais otimistas, eles mostram que na maior parte das regiões brasileiras a gente vai ter uma redução média de 30% a 40% na precipitação. Né? Então, redução média de 30% a 40% da precipitação. Isso além do que já temos hoje. Então, assim, isso que o professor trouxe é super importante que,
com essas mudanças climáticas, com toda essa mudança desse processo, nós vamos ter várias mudanças socioeconômicas no Brasil e no mundo que vão necessitar uma adaptação muito forte da nossa sociedade. Né? E principalmente trazendo consequências muito graves também para populações que vivem em situação de marginalidade e de carência. Vulnerabilidade também. Né? Como quem mora no semiárido do Nordeste já sofrem com essas causas, já estão sofrendo hoje. Né? Hoje em dia, se a gente pega aquela região do semiárido, eles já tiveram aumento de 5, 6 graus da temperatura na região. Enquanto a gente está olhando no mundo de 1,52, lá eles já tiveram de 5, 6. Né? Então, esses impactos eles já são atuais e a gente já tem que fazer essas mudanças rápidas, porque senão esses impactos podem ser muito piores do que a gente acredita. Kenny, podemos ter de novo nos grandes centros aqui no Brasil escassez de água? Eu acho que sim, né? Passar para aquele aperto que o pessoal de São Paulo passou, por exemplo? As soluções que as pessoas tentam trazer assim, emergenciais é transposição de água de uma bacia para outra, mas a gente tem que pensar a longo prazo de reflorestar as cabeceiras, né? Garantindo assim, maior fluxo, né? Maior distribuição de água ao longo do ano. E, infelizmente, a gente não vê essa realidade. Então, com certeza, essa questão hídrica pode se agravar nos próximos anos. A transposição, como é que a gente, enfim, passou aqui do Paraíba do Sul, do Rio para São Paulo e tal, isso é emergencial, porque realmente, se faltar lá, para um vai faltar para 2 agora, no caso. E a gente tem que pensar assim, quer dizer, tentar reflorestar em áreas estratégicas, nas bacias captadoras dos reservatórios. Né? Então, ali que a gente tem que preservar e fazer um esforço para daqui a 5, 10 anos o fornecimento aumentar. Né? E aí enfrentar esses cenários aí que o André falou. Eu acho que uma coisa positiva é que a gente já aos poucos vem escutando, né, André, alguma movimentação aí de agricultores, de produtores rurais que, enfim, participam aí de movimentos pela produção de água. A gente tem escutado isso com mais frequência. Eu acho que isso é positivo. Sim, hoje em dia uma coisa que se fala muito no movimento tanto de agroecologia quanto de permacultura e outros movimentos que estão trabalhando no chão nessa questão de restauração é que a água também você se planta. Né? Então, quando você está fazendo uma restauração, não é só a árvore que você está plantando ali, você está plantando água para a região. Né? Então, esses movimentos eles têm sido movimentos super importantes para a gente mostrar na prática que com uma restauração, né, com um plantio adequado, você pode também garantir a qualidade de vida daquelas pessoas ali. E a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é como que a gente dá escala nisso. Né? Porque na meta brasileira temos a meta de restaurar 12 milhões de hectares, mas como que vai ser essa restauração? Ela vai ter um modo produtivo, vai ser focado em bacias, vai ter também como co-benefício a questão da água. Então temos que integrar tudo na meta brasileira também de restauração de 12 milhões, para garantir que esses processos que estão acontecendo de restauração e de reflorestamento, eles tragam outros co-benefícios de manutenção de qualidade de vida das pessoas. Bom, quero muito agradecer a participação de vocês aqui no programa. Parabéns para a WWF por esse trabalho, mais esse trabalho, né, que acaba esclarecendo para a gente coisas importantes em relação ao meio ambiente. E acho que a mensagem que a gente também pode deixar para quem está em casa é que, sendo esse um ano eleitoral, da gente também focar isso na hora de ver o que os candidatos estão planejando para essa área da nossa vida, né? É importante. Escolher bem os candidatos aí. E é fundamental também essa questão, que o meio ambiente ele não é desconectado da parte social. Então, o meio ambiente é uma questão de desenvolvimento. Né? Então, quando fomos cobrados os nossos candidatos, precisamos falar, a questão do meio ambiente ela precisa ser um pilar fundamental em nossa sociedade. E esse pilar ele tem que ser considerado nessas próximas eleições para a gente garantir que realmente a gente vai voltar a desenvolver como um país tão rico como nós somos. Tá bom, dado super recado. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada a você de casa também pela companhia. Um forte abraço, até o próximo Conexão.